Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar aqui. É um privilégio, uma grande responsabilidade. Eu estava agora mesmo ali antes de subir, pensando, será que tem algum dia que eu vou pregar que eu não vou passar mal? Será que vai ter um dia que eu vou vir assim, relax, de boa, vou subir, ou toda a vida eu vou estar com a sensação de que na hora que ele me chamar eu vou desmaiar, né? Mas, pela graça de Deus, estamos aqui. E a minha oração é que essa palavra encontre um bom terreno nos nossos corações. O nosso papel é lançar semente. Mas existe um mistério do crescimento que não é nosso. Então a minha oração é que essas sementes que serão lançadas, as sementes do Evangelho, do Reino, encontrem um bom terreno no seu coração. E que esse mistério do crescimento, que é do Espírito, faça essa semente crescer e dar muitos frutos no meu e no seu coração. Amém? E hoje nós vamos conversar sobre a verdade. O que é a verdade? Eu não sei qual é a sua reação ouvindo isso, mas talvez alguns já fiquem assim, peraí, calma, verdade não, porque verdade para quem? Vivemos um tempo onde a verdade está sendo brutalmente questionada. Onde basicamente não se há mais uma verdade. E que quando se há uma discussão sobre a verdade, algum grupo vai dizer, tudo bem, essa é a sua verdade. Isso não quer dizer que seja a minha verdade. Um mundo onde tudo está sendo bem relativizado e onde a gente tem que ter até muito cuidado de dizer isso é a verdade para não ser cancelado, algumas vezes até para ter um processo. Existem coisas muito boas em certos questionamentos da verdade. Quantas coisas foram conquistadas porque alguém disse, por que isso é verdade? Vamos questionar. Mas também há certos prejuízos disso. Relativizar demais pode ser um problema. E se você não concorda comigo, basta você olhar para as leis que existem no universo. Existem coisas que são verdades sendo questionadas ou não. Basta você pular que você vai ver que você vai voltar para o chão. Se você sair voando, na hora que você pulou, Deus te infartou e você está indo para o céu. Mas seu corpo vai voltar para o chão. Porque é uma lei. É uma verdade. E eu fico me perguntando, e essa verdade para nós que somos discípulos e discípulas de Jesus? Quantas verdades nós questionamos como igreja? Digo aqui para esse corpo, Igreja Batista Candeias, quantas verdades nós questionamos nesse tempo todo? Verdades importantes. E será que isso era verdade mesmo? Quantas desconstruções foram importantes? Mas, afinal, existe uma verdade para nós? E se existe, que verdade é essa? Importante para estar cravada no meu e no seu coração como discípulos do Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, aquele que veio, viveu, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a gente. E eu queria ler um texto, que está lá em João, capítulo 14, versículos 6 e 7. É um texto bem conhecido para nós refletirmos hoje. E diz assim, respondeu aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, Jesus fala a respeito de si, João, escrevendo sobre Jesus, dizendo que Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou a verdade. Durante 25 vezes, o João aponta Jesus como a verdade. Então, em um mundo onde tudo está sendo relativizado, onde a verdade está sendo relativizada, para nós que somos discípulos de Nazaré, existe uma verdade, e a verdade não é uma ideia nem um conceito. A verdade do Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é o Filho. Jesus é a verdade. Mas eu quero aprofundar um pouco mais. E eu quero pensar, que verdade é essa? O que essa verdade disse? E qual é a verdade que nós deveremos viver como discípulos?
Porque como discípulo, como Jesus mesmo falou, basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Nosso dever como discípulo é imitar e obedecer o Mestre. Tem um teólogo que diz, amar a Jesus é seguir a Jesus. E Jesus disse, aquele que me ama é o que me obedece. Amém? Então, no Evangelho, a verdade é uma pessoa. E não uma ideologia. E não uma ideia. E não uma religião. E nem um conjunto de regras. Como eu gosto de dizer, Jesus não era crente, Deus não era crente e Maria não era católica. Amém? E eu quero destacar duas verdades principais que essa verdade, que é Jesus, deixou. Jesus ensinou duas coisas que precisam ser o pilar da nossa caminhada. Entenda isso, meu irmão. Perguntaram para Jesus, está lá em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Alguém perguntou para ele, velho, então qual é a verdade? Qual é a verdade? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Jesus disse, a verdade é, ama a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você possa imaginar, com toda a força, com todo o sedento, com toda a sede que você tiver. Ame a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. A verdade é que você tem que amar a Deus com tudo que você é. Você tem que conhecer esse Deus o máximo que você puder. Eu digo o máximo porque Deus é eterno. Então ele não dá para conhecer, nem quando a gente for morar lá. Porque Deus, ele não tem como você conhecer Ele todo. A gente vai passar a eternidade conhecendo Ele. Mas enquanto estamos aqui, é amar esse Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso ser. E conhecer Ele até o dia que Ele me levar para conhecê-lo face a face. Amém? Essa é a primeira verdade do Evangelho. Esse é o maior mandamento. Ama a Deus com tudo que você tem. A coisa mais importante que você tem para fazer, amar a Deus com todas as suas forças. Mas Jesus continua. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Colocando em outras palavras, a verdade é uma pessoa. Essa pessoa disse, ama a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Esse é o maior mandamento. Como fruto disso, como consequência, como resposta, semelhante a esse, ama o seu próximo como a si mesmo. Então sim, como discípulos de Jesus de Nazaré, nós temos uma verdade. Inquestionável, inabalável. Dessas coisas dependem as leis, a lei e os profetas. Este é o maior mandamento. Mas eu quero aprofundar mais um pouco. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas que Deus é esse que eu devo amar então? Eu quero fazer aqui um pouquinho o papel, tá? Não quero ser ele não. O papel do Satanás e fazer algumas perguntas que é importante a gente fazer. Apenas como o título de vamos perguntar e vamos encontrar as respostas. E tipo, que Deus é esse que você fala que você ama então? Você fala que você ama um Deus que muitas vezes você nem conhece. Será que você ama mesmo? Que verdade é essa que você segue? Se você muitas vezes nem sabe qual é. Que massa, Jesus, tu falou para eu amar esse Deus. Tu falou que tu é a verdade, mas quem é esse Deus? E aí a Bíblia vai falar que Jesus, o Filho, é a expressão máxima do Pai. Ou seja, se você quer saber que Deus é esse que você tem que amar, vá conhecer Jesus. Olha para o Cristo, porque a verdade é uma pessoa. Deus não abriu margem. Tudo que Ele queria mostrar de quem Ele é, Ele revelou no Filho. A expressão perfeita, máxima do Pai. É o Filho. E Jesus apresentou o Pai com várias facetas. A primeira e mais chocante para mim, que era algo que a Bíblia ainda não tinha revelado, algo que profeta nenhum tinha falado, veio ser revelado no Filho,
é que Deus é Pai. Deus é Pai. E eu sei que talvez para algumas pessoas, reconhecer Deus como Pai seja um pouco difícil. Porque se a gente vai colocar uma lente humana, talvez você não tenha tido um bom pai. Não tenha tido boas experiências. Talvez seu pai tenha te marcado da maneira equivocada. E aí quando você pensa, Deus como Pai, era melhor ver Ele como Deus Criador, poderoso, porque Pai não é um negócio tão legal assim. Aquele Pai é legal, o meu não foi tanto. É melhor não olhar Deus assim. Mas Jesus veio apresentar o Pai. E eu quero dizer para você, Deus é o Pai perfeito. Tem um texto na Bíblia que me choca, que diz assim: ainda que uma mãe esqueça de seu filho recém-nascido, eu, porém, não me esquecerei de vós. Quem já teve filho pequeno em casa, como eu, sabe que para uma mãe esquecer um filho, tem que ser um negócio assim, não sei, é desumano pensar. Porque o filho chora, porque é uma relação quase que simbiótica. Porque se a mulher não amamentar, o peito dela fica duro, o seio fica duro de leite, o leite tem que sair, dói. Ela tem que amamentar, ou seja, não tem como esquecer que o filho está vivo. Mas o Senhor fala que mesmo que uma mãe nessas condições esqueça o filho, eu jamais me esquecerei de vós. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: ensina-nos a orar. E naquela época existiam muitos movimentos, e essa galera, tipo fariseus, saduceus e outros movimentos que existiam naquela época, eles tinham orações que eram características desse grupo. Zelotes. E os dozão lá de Jesus, os 12, eles também queriam essa oração. Ele queria, bicho, é o nosso grupinho aqui, cadê a nossa oração? E falaram: Senhor, ensina uma oração para a gente, ensina-nos a orar. E aí Jesus disse: ensino. Quando vocês forem orar, orem assim: Abba, Pai do céu. Nas palavras de uma criança, papaizinho do céu. Jesus vem apresentar o Pai. Deus quer que você conheça Ele, não pela sua magnitude e não pelo seu poder, que Ele não precisa disso. Os anjos fazem isso antes da fundação da terra e vão fazer eternamente. Deus quer ser reconhecido pela sua paternidade. Por isso que Paulo fala: por esta razão me ponho de joelhos, para que vocês conheçam a largura, a profundidade, o comprimento, a altura do poder de Deus, do senhorio de Deus, não, do amor de Deus. Deus é seu Pai, Ele te conhece, Ele sabe da sua dor. Como o salmista fala: antes de eu nascer, tu já me via. Ele é o Pai perfeito. Você pode ter tido uma relação difícil com seu pai, mas no colo do Pai perfeito, você tem um lugar. E Jesus veio apresentar isso. Jesus contou a história do pai que tinha 2 filhos. Não é a história do filho pródigo. Aquele pai tinha dois filhos cheios de problema. Vamos parar de dar problema só do pródigo. O outro que ficou também era cheio de problema também. Esse pai tinha 2 buchos. O que foi e o que ficou. Quando o que foi voltou, que ele foi lá e disse: pai, me aceita como um dos teus empregados só, porque eu pequei. O pai estava na porta, abraçou, perdoou, recolocou o filho no status dele de filho, que não era de escravo, nem de servo, era de filho. Por mais o que ele tivesse feito, nada pode questionar a nossa identidade de filhos, porque quem pagou esse preço não fui eu nem você, foi Jesus, e foi caro. Pode questionar à vontade. Eu e você somos filhos. E o preço foi caro. Ele não abre mão. Recebe aquele filho, recoloca. Mas o outro que ficou lá de mimimi, resmungando, o pai foi lá também. E disse: ei, o que está acontecendo? Ah, porque tu nunca fez nada. Tá, mas o que eu tenho é teu. Vai lá e vai atrás do outro filho também. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. É o Abba. É o Abba que lá em Mateus 6 revela que... Por que vocês estão preocupados com comida, com bebida? Com o que vestir? Os passarinhos não se preocupam, Deus dá. O lírio não se preocupa, Deus dá. Essa preocupação não é para quem é filho. Quem é filho, descansa. Por quê? Porque o Pai cuida. Deus é Pai. Confia no colo do papai. É o melhor lugar.
Se jogue no colo do papai. Essa é uma das verdades que desse Deus, que Jesus disse que a gente tem que amar, com tudo que a gente tem. Mas esse Deus, Ele é cuidadoso. Ele é o Abba. Ele é poderoso, é o Criador dos céus e da terra. A palavra fala, quem mediu com balança de precisão as montanhas da terra? Quem disse ao mar, vai só até aqui, e ele ficou? A Bíblia fala que Ele chama as estrelas pelo nome, e elas têm que vir porque têm que obedecer. Esse é o nosso Pai, poderoso. Agiu em milagres e prodígios através do Filho. Curou, multiplicou, disse ao mar que se acalmasse e o mar obedece. Até os discípulos ficaram, quem é esse? Quem é esse? A gente conhecia o Jesus que curava. Agora o Jesus que fala para o mar se acalmar e se acalma, eu nunca tinha visto. Esse é nosso Deus. Perdoador e gracioso. Aquele que mandou Jesus para redimir o meu e o seu pecado, para nos tirar da condenação, da condenação eterna e para nos dar vida nova. Ele é esse Deus, gracioso, perdoador, mas que também nos dá uma nova direção. Eu e você não merecíamos. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos perdoar. Jesus, quando morre, o véu do templo é rasgado. Só para você entender. O véu era o lugar que separava uma parte do templo para o santíssimo lugar. Só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele levava o sacrifício do povo todo. Ou seja, só um cara, através de vários e vários... como é que fala? Vários e vários... Como é que chama a palavra? Rituais, vários e vários rituais, podia entrar lá para entregar o sacrifício do povo todo. Quando Jesus morre, o véu, rasgado. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você temos livre acesso ao Pai. Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Levaram uma mulher até Jesus e disseram, segundo a lei de Moisés, mulher adúltera, segundo a lei de Moisés, a gente tem que apedrejar. O que tu diz? Aí Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o pessoal, vixe é mesmo, vixe é mesmo, vixe é mesmo, vixe é mesmo. Bora. Todo mundo embora. Depois Jesus vai lá nela e fala, filha, onde estão os que te condenam? Olha a graça de Deus sendo revelada para ela. Olha o Deus gracioso, dando para nós aquilo que nós não merecíamos. Eu não merecia. Eu posso facilmente dizer que nem Paulo. Pecador daquele do qual eu sou o pior. Onde estão? Cadê? Ah, não tem mais ninguém não, foi todo embora. É mesmo? Eu também não te condeno não. Está perdoada e a graça de Deus para te levantar. Agora vai e não peques mais. Segue um novo rumo. Esse encontro com Deus, que é amor, que é graça, que é grandioso, que é maravilhoso, ele também é um encontro de metanoia. Mudança de mentalidade. O Evangelho é um novo rumo para a minha e para a sua vida. E que você não vai só. Esse é o Deus que eu quero e que eu preciso amar com tudo que eu tenho. Esse é meu papai, que cuida, que é poderoso, que me dá o que eu não mereço, que perdoa os meus pecados. Se confessares então os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. O colo do Pai é um lugar seguro, não se preocupa, não tem julgamento lá não. Você pode confessar, a graça está lá e Ele te diz, levanta e segue teu caminho, não peca mais, vai de novo. Eu quero que você descanse hoje no amor do Pai, que é perfeito, que tira todo o peso da culpa, todo o peso da rejeição que você possa sentir. Você tem um lugar seguro no colo do papai. Amém? Para terminar, mas ele disse, tem um outro mandamento, semelhante a este. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é, não dá para amar o próximo sem me amar. E aí você tem que pensar, você se ama? Eu não sei se você já parou um dia na sua vida para refletir sobre isso, mas eu quero te dar alguns poucos segundos para você pensar,
O que é amar o próximo? O que é me amar? A gente passa batido. A gente fala 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu vejo 3. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Tem que se amar também. Aí você fala, mas não dá para me amar, você não sabe da minha história. Eu não sei, mas eu sei do Jesus que transforma a história. Mas você não sabe o que eu passei, mas eu sei do Jesus que ressignifica todas as coisas. Que cura feridas, que dá uma nova esperança. Porque o amor desse Deus que é vivo, desse Deus que é Pai, é perfeito e faz isso. Não existe coração que Deus não possa curar. Não existe amargura que o Senhor não possa curar. Não existe história que o Senhor não possa reverter. Jesus é o mestre que transforma histórias. E os evangelhos estão recheados. A mulher samaritana, o Zaqueu, os discípulos, a mulher do fluxo de sangue. Jesus é o Deus que transforma qualquer história. Robertinho, como é que eu me amo? Primeiro, entendendo que você é amado. Se ninguém nunca te disse isso. Olha para mim, eu quero te falar uma coisa. Você é muito amado. E a prova de Deus foi escandalizante. Porque a cruz é um escândalo. E através desse amor, você pode olhar e dizer, eu me amo. Eu me amo porque sou amado. E nada pode questionar isso. E quando questionarem, você corre para o colo do Pai. Porque lá, esse questionamento não vai existir. E através desse amor, o nosso compromisso, a verdade para os discípulos de Nazaré, não há como amar a Deus e amar o seu irmão. E não amar o seu irmão. Sabe como é que a Bíblia diz quem faz isso? Está lá em João, a gente vai ler depois esse texto. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, está na treva. Meu amigo, antes de Jesus ser entregue para ser julgado, para ser morto e tudo mais, ele teve uma reunião ali com seus discípulos, ceiou e tal, rolou altos papos. Lá já no final, Jesus ora pelos seus discípulos. E a última coisa que Jesus faz, antes de ser entregue, ele ora por nós. Por mim e por você que está aqui. Ele fala, eu oro não só por estes, mas eu oro por aqueles que vão crer através destes. Ou seja, nós. E ele diz assim, para que eles sejam um. Assim como eu sou contigo. E o mundo irá crer. A preocupação da igreja de Jesus em anunciar um reino é ser um. Porque sendo um, o mundo reconhece o Cristo. Amém? Mais difícil esse, né? Até para dizer amém é difícil. Como é difícil a gente ser um. Como é difícil amar o outro. Como é difícil amar os de casa. Como é difícil. Só o Espírito Santo de Deus. Só esse amor constrangedor. Para fazer esse milagre na minha e na sua vida. Mas eu quero. Amém? Agora os amém aparecem. Que bom. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade, com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, mas em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Esse é o amor do Pai por nós, e é esse amor que Ele quer que a gente tenha pelos nossos irmãos. É simples.
Só não é fácil. Mas não tem como a gente querer isso sem primeiro conhecer o papai. Converse com ele. Fale com ele. Busque intimidade. Leia a palavra. Feche a porta do seu quarto. Vá orar. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero esse amor. Senhor, eu quero esse colo. Senhor, eu quero amar meu pai. Senhor, eu quero amar minha mãe. Senhor, me ajuda a amar minha esposa da maneira que eu tenho que amar. Eu preciso. Seja constrangido por esse perfeito amor, que não tem como você conhecer e não responder a ele. Não tem como. Porque é um amor que não dá para explicar. A gente não merecia. 1 João 2, 9 e 11 diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. 1 João 3, 16, 18 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Gálatas 6, versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram com a lei de Cristo. Muito simples, só não é fácil. Jesus é o critério de desempate na minha e na sua vida. É simples. Está amando a Deus? Está amando ao próximo? Como é que Jesus trataria as questões? Como é que Jesus trataria as pessoas? Como? Ah, porque a verdade... Peraí, a verdade de quê? O que Jesus disse? O que Jesus falou? O que Jesus ensinou? A verdade no Evangelho é uma pessoa. E o amor é a lei dessa pessoa. A verdade de Jesus é o amor escandalizante do Pai, e que assim façamos pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E isso é um preço caro. Mas deixa eu dizer, Jesus pagou o preço mais caro. Não dá para comparar. Ah, Roberto, mas Jesus não conviveu com meu pai. É? Mas Jesus conviveu com Judas, que vendeu ele por moedinha de prata. Mas não conviveu com a minha mãe. Mas conviveu com Pedro, que disse que matava e morreu por ele, na primeira chance fugiu. Eram 12 discípulos, 3 anos, dormindo e acordando. No final, sabe quantos ficaram? Nem os irmãos de Jesus estavam lá. Só o João. Será que teu pai é ruim desse jeito? Vendo o cara fazer milagre de manhã, tarde, de noite. Se duvidar, teu pai também tinha sido quebrantado. E esses caras não foram, só depois. Jesus sabe, meu amigo. O Jó falou assim para Deus, ó: tem tu, por acaso, olhos de carne para saber o que eu estou passando? Aí vem Jesus e diz: eu sei. Deus sabe, porque Jesus sofreu, e muito. Já não chamo vocês de servos, chamo de amigos, porque eu conto para vocês o que vai acontecer. E por isso eu dou minha vida para vocês. Jesus sustentou isso até o último suspiro. A minha e a sua missão com a verdade é amar. A igreja de Jesus precisa ser um canal desobstruído de amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. É isso que a palavra fala. Começando dentro da sua casa. Que é onde o bicho pega mesmo, eu sei. Mas que sejamos constrangidos por esse amor perfeito. Porque o amor não falha. Contra o amor não há lei. Você pode fazer o que você quiser. Se não tem amor, nada vale. É isso que Paulo ensinou.
E amor, a intenção, é também. Mas nem só de intenção vive. Essa intenção tem que virar uma ação. Então não fique amando só de coração, mas em ação. Não só da boca para fora, mas em ação. Por isso que o amor, ele não é orgulhoso. Porque muitas vezes a gente faz pelo outro algo que nem é bom para a gente. Mas é bom para aquele que eu amo. E por isso eu faço. Isso me faz bem. O amor constrange todas as coisas. O amor é a verdade. Porque Deus é amor. E a verdade do Evangelho é Jesus de Nazaré, o Messias. Amém?